Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira, 28 de março de 2022. E hoje tem estudo bíblico do Evangelho de João. É só nos acompanhar no nosso canal lá no YouTube e toda segunda-feira às 8 horas da noite receber aí no seu celular mais um estudo, versículo por versículo do Evangelho de João. E hoje vamos conhecer um pouco mais daquele encontro que Jesus teve com Nicodemos. Se inscreva no canal Peregrinos do Rocio e vamos estudar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Amém. João capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus havia saído da Galiléia e foi para a Judéia para chegar a Jerusalém por ocasião da festa. Passando por Samaria, voltava para a Galiléia. O judeu era proibido de passar pela Samaria e não podia nem falar com os samaritanos. Jesus não se importa com essas normas que impedem a amizade e o diálogo. Ele permaneceu por vários dias na Samaria e muitas pessoas se converteram. Depois disso, ele decidiu voltar para a Galiléia. Mesmo sabendo que o povo da Galiléia olhava para ele com certa reserva, desconfiança, Jesus quis voltar à sua terra. João provavelmente se refere à má recepção que Jesus tem em Nazaré. O próprio Jesus havia dito: nenhum profeta é bem-vindo em sua casa. Mas agora, diante da evidência dos sinais de Jesus, os galileus mudaram de opinião e o receberam bem. Jesus volta a Caná, onde operou o primeiro sinal. E aí vem o pedido de um oficial do rei. É um pagão. Pouco antes, na Samaria, Jesus havia falado com uma mulher samaritana, herética, segundo os judeus, a quem Jesus revelaria a sua condição de Messias, e agora na Galiléia recebe um pagão, funcionário do rei, que procurava ajuda para o filho doente. Jesus não se limita à sua raça, ele acolhe a todos. O
O oficial queria que Jesus fosse com ele para sua casa para tratar o seu filho. E Jesus responde: se você não vê os sinais e maravilhas, você também não acredita. Resposta difícil, estranha. Por que Jesus responde assim? Qual foi a culpa do pedido do funcionário? O que Jesus queria alcançar com essa resposta? Jesus quer ensinar como deve ser a nossa fé. O oficial do rei só acreditaria se Jesus estivesse com ele na sua casa. Ele queria ver Jesus curar. Em última análise, esta é uma atitude normal de todos nós. Não percebemos a deficiência da nossa fé. Apesar da resposta de Jesus, o homem não se cala e repete o mesmo pedido: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus continua em sua posição. Ele não responde ao pedido e não desce à casa do oficial. E repete a mesma resposta, mas formulada de outra forma: vá, seu filho está vivo. Tanto na primeira como na segunda resposta, Jesus pede fé, muita fé. Ele pede ao funcionário que acredite que a criança já está sendo tratada. E o verdadeiro milagre acontece, sem ver nenhum sinal, sem ver nenhum milagre. O homem acredita na palavra de Jesus e volta para casa. Não pode ter sido fácil. Este é o verdadeiro milagre da fé. Creia sem qualquer outra garantia a não ser a palavra de Jesus. Quando o homem vai para casa, os empregados vêm e correm até ele para dizer que seu filho foi curado. Ele pergunta sobre a hora em que foi curado e descobre que era exatamente a hora em que ele disse: seu filho vive. Ele teve, então, a confirmação de sua fé. E João termina dizendo: este foi o segundo sinal que Jesus operou. João prefere falar de um sinal e não de um milagre, como a gente está vendo no nosso estudo bíblico, o Evangelho de São João. Se você ainda não está lá, vá para lá para que você possa então conhecer um pouco mais sobre a teologia do Evangelho de João, versículo por versículo. A palavra sinal evoca algo que vejo com os olhos, mas cujo significado profundo só a fé me faz descobrir. A fé é como o raio-x, revela o que não pode ser visto a olho nu. Santa Gisela nasceu em 985, filha do duque bávaro Henrique e de Gisela de Barganha. Em 996, os emissários da Hungria vieram à sua casa para a alegria de seus pais pedir a mão dela em casamento. Gisela, que tinha se consagrado a Deus no íntimo do seu coração, não teve como mudar essa situação e assim mudou-se para a corte principesca húngara, casando-se com o rei Estevão. Porém, sua meta continuava a ser a de levar todo o povo para Cristo. Gisela foi coroada e ungida como primeira rainha cristã dos húngaros, e com ela seu marido Estevão, que se converteu ao cristianismo pela sua influência. Gisela ajudou na construção e nos reparos de igrejas, construiu a Catedral de Veszprém, e para a qual doou ricos feudos. Mandou vir escultores da Grécia para embelezar a igreja, porém passou por grandes sacrifícios. Perdeu a primeira filha e logo depois o filho. Outras duas filhas se casaram e jamais as reviu por partirem para terras muito distantes. Seu filho Américo, que deveria sucedê-lo ao trono real, também faleceu. Mais tarde ele foi canonizado pela sua santidade de vida. Em 15 de agosto de 1038, festa da Assunção de Nossa Senhora, dia em que se consagrara anos atrás, seu esposo faleceu e também foi canonizado. Após tantas mortes, passou a receber tratamentos hostis do povo pagão húngaro. Confiscaram seus bens, proibiram-na de se corresponder com parentes de países estrangeiros, prenderam-na e a maltrataram. Depois de vários anos de prisão, foi libertada por Henrique III em 1042. Voltou a Baviera e se fez beneditina no mosteiro, o qual Henrique II elevara à categoria de abadia. Prudente e sábia, foi eleita abadesa, governando a abadia até 7 de maio de 1065. Foi enterrada na capela de Pars. Logo após sua morte, vinham romeiros de todos os recantos do mundo rezar junto ao seu túmulo. Senhor nosso Deus, que Santa Gisela, vossa fiel esposa,
desperte em nosso coração a chama da caridade que ela transmitiu às suas irmãs. Olhe por nós, para que diante das perdas de quem amamos, possamos obter a graça da fortaleza. Diante da solidão, possamos ter quem nos socorra e nos conduza por caminhos retos, e que nossas igrejas tenham sempre o esplendor espiritual. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana, boa segunda-feira. Nos encontramos logo mais à noite para o nosso estudo bíblico. Até mais.